Boa noite, pai. Sei que hoje foi um dia difícil para você e para nós. Mas queria que você soubesse que nesses momentos difíceis, que quando ninguém estiver ao seu lado, saiba que eu sempre estarei aqui, ao seu lado, para te apoiar. Você é mais que um excelente pai. Você é um ídolo. Você é minha inspiração. E mesmo nos dias que você chora, eu quero que você saiba que eu te amo muito. Você é meu pai. E sempre saiba que eu estou aqui para você. Agora eu quero que você erga a cabeça e vá para cima deles como você sempre fez e fará. Você é foda. Te amo do fundo do meu coração. Começando mais um Falha de Cobertura com essa que foi a emocionante mensagem que o pequeno Davi Luca, ou Davi Luca Novo, como está escrito ali nesse print de celular, deve ser o nome dele, filho biológico do Neymar, enviou ao pai depois da goleada sofrida para o Vasco da Gama. E aí depois vem uma mensagem apagada que devia estar escrito ali: eu tenho vergonha de você, papai. E aí depois Neymar responde que vai se reerguer. Deve ser difícil você tomar uma lição de maturidade de uma criança de 13 anos. Mas às vezes é necessário, craque Daniel. Levante a cabeça, Neymar. Enxugue as lágrimas. Entre no seu batimóvel. Reconheça mais um filho na justiça e parta para a próxima. Até porque ainda faltam 18 rodadas com esse time do Santos. Santos 0, Vasco 6. Craque Daniel! Nunca aprovaram nada contra mim. E nem comprovar, craque Daniel. Boa noite, professor Serginho. Um programa difícil hoje. Serginho da Pereira Nunes. Professor. Doutorando. Com certeza. Vou até botar o Pix aqui, que as doações estão caindo, Serginho, pro seu doutorado, que já foi aceito por mim. Mas, E eu tô fazendo meus estudos. exatamente, mas tudo depende aqui da galera contribuir. Agora, feliz em estar vivo no dia de hoje, craque Daniel. Que bom. Feliz em estar vivo num momento onde a gente pode esclarecer para as pessoas que estão em casa, pro vascaíno, craque Daniel. Eu me lembro daquela pessoa que me parou no meio da rua, os prantos, craque Daniel. Pedindo pra você mentir. Pedindo pra eu mentir pra ele. Agora ele deve achar que é mentira. Ele não deve estar acreditando, porque ele pediu pra você mentir. De repente vê uma notícia dessa. De 6-0? Ele fala: o Falha de Cobertura tá mentindo pra mim. Mas jamais o Falha de Cobertura vai mentir pro amigo e pra amiga do Falha de Cobertura. Com certeza. Porque é um jogo, Serginho, até seria compreensível, porque é um jogo que precisa de um Falha de Cobertura, porque é um jogo difícil pro torcedor do Santos compreender um atropelamento desse, mas é mais difícil ainda, Serginho, pro torcedor do Vasco entender uma vitória dessa. Exatamente. A sorte é que o Santos mandou esse jogo no Morumbi, que cabe mais gente, pra você ter pelo menos ali mais de 50 mil pessoas pra presenciar. Exatamente. Senão era possível de ninguém acreditar. E todo mundo achar que apenas foi uma grande delírio uma coletivo. breve viagem a uma outra dimensão. E antes do jogo, para aumentar ainda mais a surrealidade, o surrealismo desse jogo, o Neymar ele foi homenageado, Serginho. O Neymar era o homenageado da noite, acredite ou não. Foi homenageado com uma camisa especial por ter completado 250 jogos pelo Santos, Serginho. E aí o Felipe Coutinho, que é parceiro dele, né, Felipe do Coutinho do Vasco da Gama, não ia deixar de participar dessa grande festa e comandou uma sequência de 6 homenagens ao grande amigo. Foi uma homenagem atrás da outra, Serginho. Com certeza. E quem também prestou sua homenagem foi o ex-clube do Neymar, Daniel. O clube Al Hilal. Legal da parte Exatamente, deles. legal, conhece. Inclusive, Al Hilal, pelas 250 partidas, enviou ali uma bolsa de gelo folheada a ouro, craque Daniel, pelos mais de 1.400 dias lesionado na carreira. E o Al Hilal
é parte importante dessa história, cara. Importantíssima, parte importantíssima dessa história, mas o importante, Serginho, é que o Neymar não tem se lesionado mais e pôde ajudar o Santos a sofrer mais essa humilhação estando os 90 minutos em campo. E eu digo mais, Neymar vem treinando muito bem, tanto que foi divulgado durante a semana que ele marcou um golaço no treino, Serginho, um golaço. O problema é que no treino ele joga contra o Santos, aí realmente talvez facilite bastante. Ele joga contra o Santos? Não, cara. Ele joga contra os reservas do Santos. E aí, quando foi pegar os reservas do Vasco, aí não deu pra ele. Mas o importante é que fica a homenagem aí, não só ao Neymar Júnior, mas também, por que não, uma homenagem à vascaína aniversariante Bruna Marquezine. Parabéns, Bruna Marquezine. Serginho, e aí eu te pergunto, tarde demais pro Neymar dar esse presente para um antigo amor? Foi aniversário dela agora, né, cara, Daniel? O momento pode ser bom, sim. Acho que sim. Nunca é tarde demais para você demonstrar que você ainda se importa com aquela pessoa. E um homem humilhado é praticamente um homem irresistível aos olhos da mulher amada. Serginho, toda mulher se sente atraída por um homem chorando, sem autoconfiança nenhuma, aos prantos ali, caído, completamente esmigalhado emocionalmente e ligando para a mãe, falando com voz infantilizada. Agora, é uma derrota, Serginho, que mais do que nunca colocou a testa do Neymar em evidência. Especialmente depois do jogo, quando ele foi ali o alvo central das câmeras e foi consolado com uma gravata, Serginho. Consolado com uma gravata dada pelo técnico do Vasco, Fernando Diniz, uma carinhosa. O Fernando Diniz, ele abraça assim, né? Ele abraça assim. É o estilo dele. Pra você não soltar. Agora, pra mim, aquilo ali não foi um consolo, cara, Daniel. Pra mim, o Diniz tentou levar o Neymar pro Vasco, Daniel, a força. Ele tava ali perguntando o CPF dele, cara, Daniel. A sorte é que o Neymar não sabe o CPF dele. Até porque devem ser vários, né, Serginho? Exatamente, tem que perguntar pro pai dele. Exatamente, devem ser vários. Mas a questão é que ninguém no staff do Neymar ouviu a gente aqui em relação a esse potencial publicitário da testa dele e agora tá aí. O momento foi completamente desperdiçado. Testa vazia. Vazia, testa completamente vazia. Uma imagem que vai correr o mundo, que poderia ter um cacau show ali naquela testa. Com certeza. E desperdiçado. O grande problema, Daniel, é que o Santos, ele mandou esse jogo no Morumbi, Daniel, que já é a casa do chocolate, temos que entender isso. E também longe da cidade de Santos, então assim... Não, mas Serginho, a gente falou isso aqui no programa que a gente abordou esse tema publicitário, que a testa do Neymar é uma forma, inclusive, de você anunciar durante anúncios do concorrente, Serginho. Isso poderia ter acontecido. Poderia ter acontecido, um cacau show dentro do Morumbi. Não ia ter o que fazer, vai tirar a cabeça do Neymar. Isso é um case, Serginho, para ser estudado no mundo inteiro. Exatamente. Agora, quem ficou prejudicado é o torcedor do Santos, porque mesmo ele jogando em casa, mesmo ele tendo mando de campo, mesmo ele tendo a maioria da torcida dele enchendo o estádio, ele teria que viajar até o litoral se ele quisesse depredar a sede do próprio clube, Daniel. É uma depredação que não compensa. Até porque é difícil você achar uma janela inteira hoje na sede do Santos. Aí, normalmente, a depredação ela compensa, né? Isso aí é uma forma de extravasar extremamente saudável aí pro emocional do torcedor. Mas hoje em dia tá todo mundo muito ocupado, Daniel. E a gente sabe que a maioria dos torcedores do Santos tem uma idade avançada. Então, eu acho que eles fizeram certo. Que era simplesmente virar de costas, Daniel. Protestar sem se locomover demais. Sem se locomover, você só vira. Mas eu acho que isso foi bom até por outro motivo, Serginho, que você evitando o trânsito pro litoral paulista, que a gente sabe que é complicado, você também evita o risco de ficar parado no engarrafamento ao lado do Batmóvel do Neymar, que realmente ia trazer um aborrecimento a mais pro torcedor santista. E um Batmóvel que deve ser imune a apedrejamento, que é um carro do Batman. Não, e nesses momentos em que você toma 6 gols do Vasco, Serginho, o que você quer é você entrar no seu Batmóvel e ir o mais longe possível, e esquecer dos problemas. Mas o que me chamou a atenção em relação a isso, Daniel, é que a torcida do Santos, quando ela virou de costas, ainda era 30 minutos do segundo tempo, Daniel. É muito tempo de costas. E você ficar transtornada, psicologicamente abalada, como a torcida do Santos está. Você ficar muito tempo olhando para uma parede de concreto, isso mina o seu mental. Com certeza. E você ouvindo atrás, vibração de gol, Daniel. Que você não sabe o que é. Não, então, sabe que gol do seu time não é. Exatamente. A torcida do Santos sabe disso. Agora, o risco ali, pra mim, era o jogo acabar e os torcedores do Santos não perceberem, Daniel. Até por medo de olhar pra trás e o placar já tá maior, Daniel. Porque se você vira pra trás, tava 5-0. Vira de novo, tá 6. Vira de novo, pode estar 7, pode estar 8, pode estar 12. É um olé, uma bola na trave. O torcedor não quer ver isso. E então você vê aí o drama dessas mães santistas, às vezes avós santistas, bisavós santistas, cujos filhos, os netos, os bisnetos, saem para ver o jogo e não voltam mais, né? Porque estavam de costas e
Pode ser que estejam lá até agora. E a mãe, né, de um jovem torcedor santista de 48 anos de idade, que mora num puxadinho em casa, é, por natureza, uma mãe muito preocupada. Com certeza. Mas o filho não sai de casa nem para trabalhar. Mas eu não acredito nisso, Sérgio, nessa tá hipótese acostumado. sua, apesar de muito bem fundamentada, porque é o seguinte, os torcedores do Santos, eles percebem sim os lances, o fim do jogo, porque a sintonia entre o Santos e a sua torcida é muito grande. Tanto que mesmo de costas, eles continuavam vaiando, Sérgio. Eles não precisavam nem olhar. Eles sentem esse time do Santos. E talvez eles estivessem de costas, então, imagino eu, para não serem reconhecidos como torcedores do Santos, Sérgio, pelas câmeras. Porque isso hoje em dia, infelizmente, é um constrangimento. E o Morumbi tem a tecnologia Coldplay de câmera de flagrar adultério, Sérgio. No Brasil, adultério até tudo bem, até não pega mal, mas torcer pro Santos pega muito mal, Sérgio. Pode destruir tua carreira. Agora, técnico do Santos, Kleber Xavier, o antigo empregado do Tite e atual empregado do Neymar, demitido, Serginho. Você achou injusta a demissão? Talvez, cara. Talvez, porque o Kleber Xavier ele tentou. Ele fez tudo que esteve ao seu alcance, né, para tentar resolver esse time do Santos, inclusive no próprio jogo. Você vê que ontem, quando estava 5-0, ele prontamente fez as primeiras substituições, né, Daniel? Ele percebeu ali com 5-0 que alguma coisa não estava bem. O Vasco fez o quinto gol, ele... acho que vou dar uma mudada, hein? Vou dar uma mudada, ele estava vendo que o time não Começou estava a encaixando. desconfiar que o time não está bem postado. Tem algo errado. E que talvez não desse nem tempo de virar. Por incrível que pareça, ele não conseguiu, né, reverter a situação colocando o Lucas Meirelles. Exatamente. Quem ia imaginar que o Lucas Meirelles não ia mudar um 5-0 contra? Não ia fazer nenhuma diferença. Difícil. Então, até ele acabou tomando mais um gol. Ficou 6. E agora, quem assume o comando da equipe, eu tenho essa informação, posso dar essa informação em primeira mão? Claro, por favor. Quem assume o comando da equipe é Neymar! Eu acho, Serginho, eu acho que é pior que isso, tá? Eu acho que, a gente pode observar, Kleber Xavier foi embora, mas largou o Titinho lá, Serginho. Titinho, filho do Tite, ele continua e automaticamente assume a equipe. E pior ainda, tá? Pior ainda. Se isso já não fosse desesperador o suficiente para a torcida do Santos. Porque o técnico foi embora, mas a comissão técnica foi mantida. E isso tá me cheirando a Tite no Santos, Serginho. Como se o torcedor do Santos já não tivesse sido machucado o suficiente. E é capaz, do Tite colocar como auxiliar dele o Kleber Xavier de volta. Vai trazer o Kleber Xavier de volta. Como auxiliar. Vamos ver o que o presidente do Santos vai decidir nas próximas horas. Ele tem demonstrado, talvez até esse programa vai ao ar às 10 horas da segunda-feira, talvez até tenha tido uma decisão, mas enquanto estamos aqui gravando esse programa, o Santos ainda está nessa situação. Eu, se fosse o presidente do Santos, esperava o falha para tomar uma decisão correta. Ele deve estar fazendo isso, Serginho. Ele deve estar fazendo isso. Com certeza. Acredito que na terça-feira teremos uma posição que justamente está esperando o falha de cobertura e ele tem demonstrado muita racionalidade. Na administração do Santos até aqui. Até, com certeza. Tanto é que no primeiro jogo, no jogo do primeiro turno, Vasco e Santos em São Januário, que terminou 2-1 para o Vasco, ele disse na ocasião que aquilo era inadmissível e não condizia com o que o Santos queria para esse ano. A derrota. Aquela derrota de 2-1 para o Vasco. Ele não achou que traduzia a verdade das grandezas das duas equipes. E agora sim. Agora as coisas estão em seu devido lugar. Ele deve já estar mais tranquilo em relação a isso. Realmente, 2-1 foi um placar que não refletia o que as duas equipes tinham para apresentar. Com certeza. Mas, craque Daniel, a gente aqui tem um compromisso com a verdade e a gente tem um compromisso com os torcedores do Vasco. Eles sabem disso. Porque o Vasco, com essa vitória de 6-0, o Vasco me preocupa, craque Daniel. Me preocupa. Eu entendo que a torcida do Vasco esteja empolgada. Mas nosso dever aqui não é ficar empolgado. Nosso dever é analisar de forma fria. Eu até acho que tem que ficar empolgado mesmo, tem que comemorar. Nós não. Daniel. Nós não, mas a torcida sim. Principalmente no dia de hoje, principalmente até o próximo jogo do Vasco. Até lá tem que ser festa. Aliás, até o próximo treino do Vasco talvez já seja um desastre. Exatamente. E por quê? Por que eu acho isso? Não é por conta do Vasco nem nada, é porque a gente faz uma análise. O Vasco, torcedor vascaíno, não sei se você está sabendo disso, o Vasco não enfrenta mais o Santos, craque Daniel, esse ano.
Só vai enfrentar o Santos agora, talvez no ano que vem, Daniel. E como é que fica o Isso planejamento? se os dois clubes ficarem na mesma divisão. Olha, isso se o Vasco ficar na primeira divisão e o Santos também fica na primeira divisão. Então agora, olha o desafio pro torcedor do Vasco. Não só tem que torcer pro próprio clube permanecer na primeira divisão, mas tem que torcer pro Santos também. Porque o Santos é peça importantíssima no planejamento do Vasco para 2026. Com certeza. Se tornou peça importantíssima. Agora, e sem falar, Serginho, que o Vasco da Gama, já enfrentou um problema parecido no sorteio da Copa do Brasil. Foi prejudicado. O Vasco foi prejudicado porque o Vasco foi o único clube que não podia pegar o próprio Vasco no sorteio, Serginho. Olha como esse regulamento prejudica o gigante da colina. O Pedrinho tem que atuar mais forte nos bastidores. Com certeza. Sem falar que o Vasco agora fez gols que ele com certeza vai precisar lá na frente, num jogo que já estava decidido. E o Santos tomou gols que poderia tomar só lá na frente. Gols mais bem distribuídos pela temporada, o torcedor do Santos não ia nem perceber. Serginho. Com certeza, e o 3-0 já estava bom para as duas equipes. Eu não precisava chegar nesse nível. O Felipe Coutinho, por exemplo, ele só deve voltar a fazer gols em 2029, depois de aposentado, Serginho. Ele gastou tudo ontem. Com certeza. Super reportagem! Serginho, qual foi a super reportagem que você trouxe pro programa hoje? Cara, Daniel, apesar de eu estar fazendo o meu doutorado, fazendo uma pesquisa, eu ainda tenho encontrado espaço para fazer uma super reportagem. Porque a super reportagem, ela aparece. E a super reportagem de hoje é sobre o presidente do Vasco, Pedrinho, que ele prestou depoimento após denúncia de que ele seria sequestrado. Uma super reportagem policial. Exatamente, em cima de um sequestro de um presidente do clube como o Vasco. Um assunto muito sério. Então, o que eu apurei é que num primeiro momento, nós aqui do Fale, a gente desconfiava que esse sequestro poderia estar sendo arquitetado pelo próprio Pedrinho, Daniel. Foram as primeiras suposições, né? Para quê? Para o atleta Pedrinho fugir do Vasco. Mas agora, com essa vitória, 6-0 contra o Santos, tudo fica ainda muito mais nebuloso. Palavra nova, Serginho? Palavra nova. Nebuloso. Vai usar no seu doutorado? Já estou usando. Legal. Olha, se foi isso, se o Pedrinho planejou o próprio sequestro, o sequestro foi mal sucedido, então isso significa que o Pedrinho e a administração do Vasco não conseguiram organizar o próprio sequestro, Serginho. Olha o drama que vive a diretoria vascaína. Mas, por outro lado, o caso ainda não está esclarecido. Exatamente, vai chegar. Se foi um plano de sequestro arquitetado de fato por sequestradores profissionais, não me surpreende em nada que não tenha ido para frente. Porque a gente sabe que não é financeiramente viável você sequestrar o Pedrinho hoje. Não é. O cativeiro ele teria, no mínimo, para começar, estar equipado com uma academia completa, Serginho. Para começar. É uma Smart Olha a Fit. estrutura, olha o custo disso. Seria uma Smart Fit com plano cativeiro, Daniel. E é caro esse plano. É caro, não, só de equipamento e suplemento, sem falar na suplementação, né? Isso já ia sair uma fortuna. Eles iam cair no fair play financeiro do sequestro. Porque a gente sabe que hoje você não pode gastar mais sequestrando do que você arrecada com resgate. O sequestro no Brasil é coisa séria. Não é bagunça, isso aqui é levado a sério. Fora os procedimentos estéticos, né, desse profissional. Hoje, um preenchimento de ácido hialurônico está saindo uma fortuna, Serginho. Não, Como é que ele vai manter isso? E é exatamente isso que está acabando com o mercado de sequestro no Brasil. Daqui a pouco a gente fala isso. Porque o sequestro no Brasil é muito comum a pessoa que tem poder aquisitivo ali para sofrer um sequestro também ser a mesma pessoa que faz uso desse tipo de procedimento estético. Mas, Serginho, isso é uma elite, uma alta classe que tem uma série de demandas. Exatamente. Então, mas aonde é que você vai achar um profissional do sequestro que saiba aplicar ali um botox corretamente? Não tem, entendeu? Falta qualificação no mercado de sequestro brasileiro. Um cativeiro sem estrutura, hoje em dia, infelizmente a gente tem que admitir, apesar do sequestro no Brasil ser sério, mas a gente tem que admitir que os cativeiros, na maioria, não têm estrutura, não têm condições de receber esse tipo de clientela. A gente conhece de perto a luta pelo sequestro sustentável no Brasil e a gente sabe muito bem disso. Com certeza. Sem falar que se você sequestra um Pedrinho e deixa ele 2 semanas sem um procedimento estético, pode ser que ninguém reconheça ele quando você for devolver, Daniel, e aí a família pode recusar. Esse não é o Pedrinho. Olha a dificuldade do profissional do sequestro. Você faz tudo corretamente. Você sequestra a pessoa, você recebe o resgate, você devolve tudo certinho, como manda o regulamento do sequestro. E aí a pessoa fala, não é ele não. Não é ele não. Não quer. Porque aí quer o resgate de volta. Exatamente. E você já gastou o resgate. Comentarista de comentário.
Bom, ainda reverberando a vitória do Santos sobre o Vasco, Serginho, eu gostaria de trazer a mensagem do internauta, amigo do Falha de Cobertura, Pedro Mendes. Ele diz o seguinte: o fato de ser Santos e... A mensagem dele é um pouco confusa, mas a mensagem é muito boa. O fato de ser Santos e Vasco torna tudo melhor. Quando meu amigo falou que estava 6-0 o jogo, genuinamente eu não sabia para quem. Tomar 6-0 para o Vasco é igualmente embaraçoso quanto 6-0 para o Santos. Olha que jogo confuso, Serginho. Porque realmente você é Poderia ser muito 6-0 constrangedor você tomar um 6-0 do Vasco, mas o Vasco tomar 6-0 pro Santos também é igualmente constrangedor. E eram 2 resultados possíveis. Você não sabe pra qual lado que é, exatamente. É um jogo que não tem favorito, Serginho. Com certeza. E tem também o comentário do internauta Felipe Pacheco, dizendo o seguinte, e olha, abre aspas, e olha que a contratação de desfalque Andrés Gomes, do Vasco, nem estreou. Mas aí eu tenho que discordar do nosso amigo internauta, Serginho, porque a contratação de desfalque já estreou sim. A contratação de desfalque, ela estreia no momento da assinatura, Serginho. O jogador tá de calça jeans ainda, ele já está na condição de desfalque. Então ele já era considerado desfalque para essa partida e ele ajudou da maneira que ele pôde, que é sendo desfalque. Botafogo das Ilhas Caimã 0, Palmeiras 1. Botafogo perdeu para o Palmeiras em casa, mas o que mais nos chamou a atenção nos últimos dias foi que recentemente o clube virou um escritório num paraíso fiscal, Serginho. Olha só, que legal essa notícia para a torcida botafoguense num primeiro momento, mas nós vamos esmiuçar um pouco mais aqui, porque é o seguinte, em termos de balanço financeiro, eu a princípio não vejo problemas, no proprietário do Botafogo, John Textor, vender atletas que é ele mesmo que cumpre e ele mesmo não paga. Também não vejo problemas dele agora ser processado pelos próprios sócios, querem tomar o Botafogo dele, ele tendo que esconder o Botafogo nessa ilha, no meio do oceano. Com certeza. O problema que me preocupa sim é que a torcida alvinegra sabe que já já vem reforços das Ilhas Caimã para integrar o elenco do Botafogo. Isso se preocupa. Você tem um atleta que a maior habilidade Caimanense. dele... que a maior habilidade dele é remar um caiaque, na lateral direita, vai ajudar pouco o Botafogo. Agora, tem boa notícia. Traga boa notícia, Sérgio. A boa notícia é que no meio da semana, agora, pela Libertadores, o técnico Thiago Nunes, da LDU, provou que existe lei do ex para técnico também, Daniel. Porque o Thiago Nunes, ele costumava perder jogos com o Botafogo, comandando o Botafogo, e agora ele está perdendo jogos para o Botafogo, comandando a LDU. Então, o Botafogo venceu e a lei do ex para o técnico também venceu. Antes ele perdia com, agora ele perde para. Exatamente. Muito legal. E pelo lado do Palmeiras, o técnico Abel Ferreira deu um verdadeiro show, uma coletiva muito esclarecedora no fim da partida, dizendo que os jornalistas não podiam falar do caráter dele porque não o conheciam. E se quisessem conhecê-lo, era para perguntar para cada um que trabalha com ele, para cada um que trabalhou com ele. Mas ele não quer ser conhecido! E essa, Sérgio, era uma declaração que ele escreveu com calma antes da coletiva. Ele estava lendo. Exatamente. É porque quando uma pessoa, entendeu, tem a humildade de mudar de opinião no meio de uma frase que ela mesma escreveu, e eu já passei por isso, sei como é que é, você tem a certeza de que o comando da equipe está em boas mãos. Internacional 1, Flamengo 3. Professor e doutorando Serginho, Flamengo e Inter se enfrentaram no meio da semana pela Libertadores e agora no fim de semana novamente pelo Brasileiro e na quarta-feira agora tem mais pela Libertadores. Não seria melhor um jogo único de 210 minutos, Serginho, no meio do caminho, de repente ali no Paraná e aí já resolvia tudo? Com certeza. Até em Cascavel, não sei, uma cidade no paranaense no meio do caminho. Exatamente, seria melhor, até porque essas equipes elas estão se conhecendo tão bem que pode acabar nascendo ali uma amizade que vai prejudicar a combatividade das equipes, Daniel. É como quando você compra... Combatividade? Combatividade, Daniel. Vale checar, Serginho. Combatividade. Dá uma olhada depois. É igual quando você compra, Daniel, uma galinha e você bota o nome nessa galinha, Daniel. Depois você não consegue mais abater o animal e você tem que levar esse animal para você para todo lado com esta vida. Não tem como. Eu sei o que é isso. Você com fome e você não pode matar. Não tem como você olhar nos olhos de uma galinha. E a galinha é um animal bom de que ela te olha nos olhos de volta. Exatamente. Tem um olhar muito penetrante. Agora, a boa notícia para o Internacional é que o técnico Roger queria testar essa jovem zaga colorada e ela foi testada com sucesso.
e nunca mais será utilizada. A zaga teste do Inter conseguiu tomar 2 gols do atleta Pedro, Daniel. O atleta Pedro, conhecido aí por ser o pior jogador em todos os critérios do Flamengo, segundo o treinador Felipe Luiz naquela semana lá. Que ele bateu o recorde. Esse recorde, o Pedro, dificilmente ele perde. E o Felipe Luiz, ele entendeu que isso motiva o Pedro, né? Com certeza. Tanto é que o treinador, ele gritou ridículo e patético nos 2 gols ali que o Pedro fez contra o Internacional, Daniel, para seguir motivando o atleta dentro disso que ele já vinha planejando em relação à motivação do atleta Pedro, Daniel. O atleta que ele é motivado de maneira diferente. Eu entendo o ponto de vista do Felipe Luiz, Serginho, até o ponto de vista do próprio Flamengo, mas pelo lado do Pedro, na minha opinião, isso é ruim, tá? É ruim ele começar jogando de titular e é pior ainda ele fazer gols. Porque ele sabe que nesse momento a vaga de centroavante titular da seleção não é dele. Vai ser, sei lá, do Caio Jorge, vai ser do rapaz lá do Chelsea, mas não vai ser dele. Então não é jogando que ele vai mostrar que ele pode ser o reserva da posição. Porque o Ancelotti procura o reserva da posição nesse momento. Com certeza. No momento o Ancelotti está interessado no desempenho de um centroavante sentado, Serginho. E aí o Gabigol sai na frente. O Gabigol vem se preparando. Olha, aí é a preparação e planejamento. O Gabigol vem se preparando para isso, para ser o reserva da posição desde 2023. Com certeza. E como centroavante, que foi destaque durante a Semana da Libertadores, a gente tem que falar, na verdade, do BH, Catarina. BH é que foi destaque. Porque é impressionante como esse atleta, o Bruno Henrique, ele não sente jogos grandes, Daniel. Ele não sente uma fase, ele não sente nem contusão, ele não sente investigação criminal em relação a ele e a família dele, no caso de apostas, ele não sente nada. Ele não deve nem estar sendo avisado dessas coisas, tá, Serginho? Eu acho que a comissão técnica do Flamengo deve estar trabalhando o psicológico dele e ele não sabe nem que competição que ele está disputando, ele só vai e joga. O Felipe Luiz deve estar falando para ele que ele ainda está nas categorias de base, né? Ou no interclasse. Porque aí ele joga solto, ele joga livre ali das amarras da realidade. A realidade só serve para atrapalhar, Serginho. A noção da realidade só serve para atrapalhar o desempenho de qualquer profissional. Inclusive, teve um momento que a gente flagrou ali durante o jogo de meio de semana da Libertadores, que a gente viu ele perguntando pro Plata que hora se acabava o recreio, Serginho. Realmente é um atleta com um mental muito forte. Com certeza. Agora, uma informação, só para não deixar passar, é que o Flamengo, cara, vendeu uma conta de patrocínio na parte abaixo das nádegas, né? As nádegas já estão ocupadas, é uma parte abaixo das nádegas, uma área ali da anatomia humana que até hoje ainda é pouco explorada pela propaganda, Daniel. E aí, o Departamento de Marketing do Flamengo vislumbrou isso aí. Com esse espaço preenchido e com o avanço da publicidade constante, a gente sabe que a última fronteira do marketing esportivo passa a ser o espaço entre o ânus e o saco escrotal, Serginho. Aquela perfeita centimetragem ali para receber, de repente, um inscrito dá exatamente ali para um Mercado Livre, Serginho. Segundo estudos aí do Departamento de Marketing do Flamengo. Atlético Mineiro 1, Grêmio 3. Serginho, uma vitória do Grêmio. O torcedor gremista precisava da nossa análise. Eles vinham pedindo isso. Infelizmente, não traz um simples sorriso. Seria irresponsável essa vitória trazer um simples sorriso para o rosto do sofrido torcedor do tricolor gaúcho. Porque a questão é a seguinte: como que o Grêmio começa a vencer se o time não melhorou? Como que isso é possível? Difícil resposta. Mas nós vamos trazer essa reflexão, mais do que a reflexão, nós vamos trazer essa denúncia. O Grêmio está, e nós, estudando o time do Grêmio durante a semana, conseguimos entender isso e vamos denunciar aqui. O Grêmio está num projeto de dispensar o maior número de jogadores possíveis. Isso aí todo mundo está vendo. Agora, o que o clube quer com isso? O clube aproveita a janela de transferências para enviar seus atletas para as outras equipes, não para melhorar o Grêmio, mas para piorar os adversários. Vendo que estava mal, vendo que o seu elenco era de baixa qualidade, ele começa o quê? Enfraquecer os outros, com seus próprios jogadores. Que às vezes ele tem 3 lateral ruins na mesma posição, ele pode pegar um lateral ruim desse e botar no Inter. E o Grêmio hoje tem o privilégio de ter o Mano Menezes, que é um técnico que piora qualquer atleta. Com certeza. Então ele pegou esse trabalho já consolidado do Mano e aí vai. O estágio 2 é esse, mandar para os outros times. É o scout reverso do Grêmio, Serginho. A tática de enfraquecer adversários emprestando seus jogadores. Seu clube tá tudo muito bem, você tá lá na primeira parte de cima da tabela, aí você vai abrir o portão de manhã para iniciar seus trabalhos e de repente tem um atleta do Grêmio, entendeu? Na porta.
Já com o uniforme do seu clube. Já o uniforme do seu clube. Bom dia, agora eu jogo aqui. O Grêmio me mandou. E quando você vai ver, ele já tá errando um cruzamento, craque Daniel. No seu clube. O Grêmio, Serginho, ele emprestou o centroavante Matias Arezzo pro Peñarol, o goleiro Ariel pro Atlético, o lateral Mike pro Novo Horizontino e o volante Lucas Mila pro Tombense, Serginho. Então, não é nem só com os adversários da Série A, os adversários diretos. Olha o estrago que o Grêmio sozinho consegue fazer no futebol brasileiro e sul-americano, Serginho. O dirigente do Olha a Grêmio. potência desse projeto, Serginho. Exatamente, ele viu, por exemplo, a defesa do Vitória bem e ele já manda o volante PP pra lá. Não tem escrúpulos, né, Serginho? Não tem. Não tem escrúpulos. Nesse projeto do Grêmio, cada dispensa é um reforço pro clube. Agora, a gente aqui tem que perguntar, fazer o questionamento. Será que o Grêmio também não está caindo no golpe que eles mesmos criaram? Porque o lateral esquerdo do Marlon, por exemplo, ele veio do Cruzeiro. Mas eu só vejo um objetivo, cara, Daniel, que é enfraquecer o Grêmio. Não acredito nisso. O Mano Menezes é muito experiente. O Marlon, a gente sabe disso, e óbvio o Mano também sabe disso. Por isso que ele pediu. Era muito criticado no Cruzeiro, por isso que o Mano pediu pra trazer. Porque ele foi contratado para isso, para exercer essa função de jogador criticado, Serginho, no Grêmio. É a contratação crítica, onde o jogador vem para receber essas críticas, como uma esponja, Serginho, ele vai absorvendo essas críticas, poupando o resto do elenco, Serginho, tirando o foco dos outros jogadores que estavam sendo criticados aí cotidianamente. E já não aguentavam mais. Com certeza. Destaque! Qual o seu destaque, Serginho, para Atlético Mineiro e Grêmio? Meu destaque vai para o atleta Renier, cara. O atleta Renier, que durante essa semana, ele disse o seguinte, abre aspas, ninguém pode dizer que eu fui mal no Real Madrid, porque eu não joguei nenhum jogo pelo Real Madrid. Então você vê aí a força mental e como esse atleta manipula a realidade. Difícil discordar do Renier. Vai ficar bom pra Serginho. Em termos E ele que era um atleta do Real Madrid. de raciocínio lógico, realmente tá voando. Voando. Agora, outra estatística realmente muito legal é o seguinte, ele foi emprestado 5 vezes, quando ele estava no Real Madrid, para 5 clubes diferentes. Ele tem mais empréstimos que gols pelo Real Madrid. Olha que estatística interessantíssima e isso deve ter chamado, com certeza, a atenção do scout do Galo. Com certeza, interessante também que essa estatística de número de gols é igual ao número de jogos, também, que é 0. Também interessante. O meu destaque desse jogo foi o já citado aqui técnico Mano Menezes, quando diversas reportagens apontavam, Serginho, para abre aspas, clima tenso entre treinador e alguns jogadores. Pessoas próximas têm interpretado as coletivas de Mano como farpas direcionadas ao elenco. A suposta falta de poder cognitivo dos atletas, aí aspas, dentro das aspas, para entender as suas táticas é o tema central do debate. Eu considero um absurdo essa visão, porque o zagueiro Kahneman nunca teve a sua capacidade cognitiva questionada antes, para entender nada de técnico nenhum, nem para nada. Por que está sendo questionado agora, Serginho? Mas o problema aí é que... Você questionar a capacidade cognitiva de um Kahneman, Serginho? Na minha frente, não. Não, tudo bem, mas o problema é que tem muitas equipes já que não têm tido poder cognitivo para entender as táticas do Mano, Daniel. A própria seleção brasileira mesmo já foi treinada pelo Mano Menezes e não demonstrou nenhuma capacidade cognitiva para entender a ideia de jogo desse técnico. Aquelas Olimpíadas lá de 11, 2012 era um time sem capacidade cognitiva nenhuma. Exatamente, são atletas internacionais, Daniel. Então o que eu vejo é o seguinte, será que o pensamento do Mano Menezes não é avançado demais, Daniel? E talvez ninguém seja capaz de compreender o que esse técnico compreende de futebol. Talvez só um time do futuro. Um time do futuro. Talvez é isso. Será que Mano Menezes é um técnico nascido na década errada, no século errado? Com certeza. Refém da sua genialidade. Refém de seu próprio lugar no espaço-tempo. Talvez o Grêmio devesse colocar o Mano dentro de um espelho, igual o vilão do Superman, no Superman original 1, e enviar para o espaço, a deriva, girando, preso dentro daquele espelho, para que ele encontre. No futuro, num outro planeta, de repente, um time chamado Blue. Exatamente, uma equipe chamada Blue, ou até mesmo com outro nome, não necessariamente Blue. Ou uma equipe chamada Kong. Uma equipe chamada Kong. Patrocinada pela empresa Blue. Pode ser, Serginho, mas isso não é relevante agora. O que eu quero dizer é uma equipe do em planeta
Kel. Sim. Mas o fato é uma equipe em outro tempo, em outro planeta, uma Da constelação civilização superior que consiga, sim, captar os ensinamentos de Mano Menezes. Onde será essa galáxia, Serginho? Onde será esse planeta? Não cabe a nós tentar compreender. Quando será esse tempo e esse campeonato? Bom, o fato é que o Grêmio apresenta o segundo pior aproveitamento do Brasileirão depois da parada para o Mundial de Clubes. Uma competição que o Grêmio sequer jogou. Serginho, o Grêmio, vou explicar de outra maneira, o Grêmio foi o segundo time que mais se desgastou no Mundial de Clubes, mesmo não jogando. Olha como é desgastante a competição do Mundial de Clubes. Com certeza. Ela atinge clubes que são totalmente a revelia da competição. Exatamente, que nem viajaram. Estão em outro continente. Então eu acho que aí ou foi muito calor, ou talvez foi um desgaste psicológico por ter ficado o mês inteiro sob a orientação atenta de Mano Menezes, o técnico do futuro. E agora, o desafio do Grêmio para esse ano já é muito desgastante também, né? Que é permanecer naquela zona ali do meio da tabela, a gente já comentou sobre isso, que é a zona que não leva o clube a lugar nenhum. É um lugar extremamente perigoso e instável. Delicado, porque uma vitória tira você dessa zona. E ideal. bota você numa Sul-Americana. E o trabalho do Mano Menezes é segurar o Grêmio ali. A torcida do Grêmio sabe disso, a torcida do Grêmio não aguenta mais o time perdendo em várias competições, então o torcedor gremista ele sabe que no momento atual do clube, quanto menos competições, melhor. Com certeza. Sport 2, São Paulo 2. Serginho, como dissemos aqui no Fala de Cobertura, assim que o Sport Clube do Recife descobriu que vencer pode significar sua permanência na Série A, clube que tinha começado a vencer, mudou de tática e imediatamente começou a buscar empate, Serginho. No jogo do São Paulo, isso foi esperado. O Sport chegou a abrir 2-0 e cedeu o empate. Com certeza. Não faz sentido ficar numa competição tipo a Série A, que traz tanto sofrimento para os torcedores do esporte. Mas a questão que o clube sabe disso. Mas a crítica que eu tenho que fazer, Serginho, uma vez já diagnosticado esse planejamento do esporte, a crítica que eu faço a esse planejamento é o seguinte: o esporte não tem o que fazer com esses pontos, esses empates, Serginho. Um pontinho aqui, um pontinho ali, vai fazer o quê? O esporte não vai usar esses pontos. O clube já está virtualmente rebaixado. O esporte, na minha visão, não está jogando para ganhar pontos para si, mas sim, Serginho, para tirar pontos dos outros clubes. Isso é maldade pura. Onde eles querem chegar com isso? Porque são pontos, Serginho, que só podem ser gastos, usados nessa Série A. Onde o esporte não tem mais o que fazer, onde ficar. Exatamente. Um clube, ele vem jogar contra o esporte, ele fala, eu vou garantir meus 3 pontos. Ah, o esporte vai e empata, cara. Ele não deixa você ganhar os seus pontos, cara. Porque assim, até se os pontos do esporte, que ele estivesse ganhando agora, estivesse valendo já para a Série B do ano que vem, tudo bem. Não, mais ou menos. Não, mais ou menos. Porque, lembrando uma coisa, o esporte caindo para a Série B de 2026, ele tem que se segurar ali até o 5º lugar, porque se ele ficar entre os 4 primeiros, Serginho, se ele usar esses pontos esse ano e for bem no que vem, ele volta para a Série A em 2027, Serginho. Olha a situação dramática do Esporte Clube, Serginho. Você nunca, cara. Mas se o esporte quer empatar, por que ele abriu 2-0? Pra tripudiar em cima do São Paulo, Serginho. Só pode ser. Pra assustar. Pra humilhar, Serginho. Igual o Rubinho Barrichello fez quando ele estava liderando aquela corrida e só no finalzinho deixou o Schumacher passar. Pra mostrar que se ele quisesse, ele poderia vencer. Ele não quis. É isso que o esporte fez com o São Paulo. E o São Paulo é um clube gigantesco que não merecia passar por isso, por essa humilhação. Ele já poderia estar empatando desde o começo. Todo mundo que acompanha o Fora de Cobertura, e pelo visto os jogadores do São Paulo não estão acompanhando, sabe, Serginho, que o esporte cederia o empate, porque o esporte fez gol cedo e abriu 2-0, ou seja, dois dos maiores perigos do futebol de uma vez. O gol cedo e o 2-0. Deu no que deu e só se surpreendeu quem insiste em não nos dar ouvidos. Corinthians 1, Bahia 2. Jogo que marcou a estreia do atleta Vitinho, craque Daniel. O atleta Vitinho que já encantou a Fiel, dando um lindo chapéu num jogador do próprio time. Legal. Acho que talvez o Vitinho ainda não tenha decorado, né, o uniforme do Corinthians. É uma camisa difícil de lembrar, que é uma camisa toda branca. E sem falar que hoje em dia são muitas camisas, né, Serginho? Designs diferentes, é uniforme 3. Realmente, eu acredito que o Vitinho, pelo Ele é um pouco ritmo desligado também. um pouco desligado que ele tem, um pouco mais lento, talvez ele demore um pouco mais a entender qual é o time que ele está jogando. Exatamente. O Corinthians perdeu para o Bahia, né, de 2-1 em casa.
Mas foi na mesma semana em que a diretoria corintiana reclamou que o Bahia roubou o atleta Cauê Furquim de sua base, entendeu? Então aí são 2 derrotas na mesma semana pro Clube Bahia. Eu só acho que a gente não pode se precipitar, a gente tem que averiguar primeiro com calma. A gente tem que ver se esse atleta mirim, Cauê, se ele não fugiu para a Bahia por conta própria, Serginho. Pode acontecer. Porque ele é um jovem, a Bahia é a Bahia. Eu mesmo, na minha juventude, depois de uma desilusão amorosa, eu entrei no ônibus, Serginho, em direção à Bahia, em direção ao mar, Serginho. E, infelizmente, acabei acordando em Diamantina, Minas Gerais, onde não tem mar. Agora, uma coisa que me assustou um pouco nesse jogo, é que o gol do Corinthians foi marcado ali pelo atleta Guinegão, mas ele demorou mais de 9 minutos para ser validado pelo VAR. 9 minutos. A gente vê que é muito difícil hoje você acreditar que o Corinthians fez um gol em casa. De repente, nem isso, tá, Serginho? A gente tem no plantel do Corinthians hoje um atleta que é o Memphis, com um contrato extremamente complexo. Então, quando o Guinegão fez o gol, eu tenho certeza que os advogados do Corinthians, que são extremamente competentes, estavam analisando o contrato ali para ver se o gol do Guinegão não rendia algum dinheiro pro Memphis. Não, então tem que esperar um pouco. Não, tava demorando tanto que em um determinado momento eu achei que o juiz ia desistir e terminar o jogo ali mesmo, Daniel. E as 2 equipes ali indo direto para a segunda divisão. E tem outra coisa, tá? Além disso que eu falei, tem outra coisa. O Corinthians, a gente sabe da situação delicada financeiramente aí do time. Então, não é um clube que tem recursos, tem condições financeiras nesse momento de assinar o VAR Premium. Então, sem essa assinatura, aí o árbitro tem que ficar aguardando uma série de publicidades de bet antes de começar aí o lance que ele foi conferir, Serginho. Fluminense 2, Fortaleza 1. Fluminense, Serginho, enfrentou o Fortaleza, equipe que não tem em seu elenco nenhum jogador formado em Xerém, na base de Xerém, e aí, vitória do Fluminense. Sem enfrentar atletas formados pelo próprio clube, realmente o Fluminense é muito forte. Com certeza, muito forte. A partida também fez com que o goleiro Fábio, o craque Daniel, o goleiro idoso Fábio, se tornasse o recordista mundial em partidas oficiais disputadas em todo o mundo, superando aí o grupo Titãs. Muito legal. Agora eu gostaria de deixar uma mensagem para você, torcedor santista. O que dizer depois de uma derrota como essa? Vai tomar no seu cu Marcelo Teixeira? Talvez sim. Talvez sim. Mas até mesmo os piores impropérios são insignificantes perto da imunda realidade atual do alvinegro praiano. Porque o que mais dói não é tomar 6 gols, nem tomar 6 gols do Vasco, nem a multa rescisória do técnico ou o abraço suado e agressivo do psicopedagogo Fernando Diniz. O que mais dói é ver o choro e as lágrimas das crianças. Crianças como o pequeno Eduardo Suplicy Júnior, o Supla, que tinha arrepiado o cabelinho dele todo, especialmente para esse jogo, e foi visto após a partida, choramingando em inglês na saída do Morumbi. Crianças como o ex-filho do Tite, o órfão Titinho, cuja inexperiência e incompetência foram punidas com a sua permanência na comissão técnica por tempo indeterminado. Crianças como Neymar, que só queria jogar bola e ser feliz, além de ganhar 21 milhões de reais mensais pelo clube. Mas principalmente, crianças como o pequeno Davi Luca Novo, que devido ao cartão amarelo forçado pelo camisa 10 do Santos, o seu pai, no final da partida, terá a oportunidade de passar seu aniversário acompanhado do derrotado que ele carinhosamente chama apenas de Neymar. Ponto final no Fora de Cobertura de hoje. Um forte abraço, um beijo no seu sorriso e até o próximo programa. Um forte abraço a todos.